Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos irmãos, bom dia com muita gratidão, muita paz no coração. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus por mais um dia, nessa sexta-feira, mais um despertar que Deus tem nos dado, com fôlego de vida, com saúde. Problemas temos, né? Dificuldade temos, mas Deus nos capacitou para dominar os problemas, as lutas, né? Que assim, então, Deus conceda graça a cada um. Bom dia, bom dia, bom dia. Muita alegria, irmã Angélica, ali em Buritizal. Meu querido, bom dia, Deus abençoe. Alan Lourenço, um abraço, Alan, como está você, a família? O seu pai, a sua mãe estão todos bem, né, Alan? Um abraço a vocês aí em Uberaba, né? Deus abençoe, um grande abraço. Meu precioso irmão Cláudio Ferreira, bom dia, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus seja sobre cada pessoa, né? Cada vida, cada um de meus irmãos. Irmã Vitalina, irmã Vita também ali em Buritizal, né? Deus abençoe. Senhor Jesus Cristo, né? Deus abençoe a cada um com esta graça na vida e saber que dentro desta vida podemos ter a outra vida, a vida eterna que é o Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele ter a vida eterna. Então, nós venhamos ser cheios da presença daquele que é o autor e consumador de nossa fé, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Deus abençoe a cada um, então, no nome precioso do Senhor. Muito bem, meus irmãos, vamos prosseguir um pouquinho aqui, dentro da palavra de Deus. Ontem falamos um pouquinho da manifestação, uma manifestação profética. Desejo um pouquinho dentro deste pensamento, para que Deus possa nos ajudar, né? Talvez é um assunto, são coisas que conhecidas na verdade, falando desta graça divina, onde o povo aprendeu a ter a sua fé, a sua por meio de uma religião, de uma ação, né, religiosa, dogmática, e que muitas vezes isso impede até mesmo das pessoas verem a realidade da palavra. Mas é Deus que trata com cada um, né? A única coisa que podemos fazer é anunciar esta boa nova do reino dos céus. Disse o profeta de Deus: quem trata com o eleito é o Senhor. Então não somos nós, né? Graça de Deus, cremos nesta eleição e cremos que o nosso coração tem sido alcançado. E desejamos que esta graça se estenda por muitos e muitos corações. Mas esta graça só pode ser que pode Deus em sua palavra e pode crer na palavra, né? E assim examinar, ainda que possa estar engajado em alguma comunidade religiosa, mas que possa sim ouvir a voz de Deus e ser esclarecido por Deus. Então a escritura de Mateus 24, do versículo 23 ao 27, que nos diz:
Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos... Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, assim se mostra até ao ocidente. Assim será também a vinda do homem. Muito bem, meus irmãos. Então, Filho do Homem, uma manifestação profética, né? Temos falado, mencionado já aqui algumas vezes, falsos cristos, falsos ungidos. Você ouve o mundo religioso falar-se muito, né? Anticristo, nesta manifestação, falsos profetas, e muitas vezes desconhecendo as Escrituras, ensinam as pessoas a não crer numa das maiores realidades da palavra de Deus, que é Deus sempre usou profetas. E quando se fala de falso profeta, muitas vezes não tem, vamos dizer ali, um apoio perfeito, não tem um conhecimento amplo, e aquilo que Deus chama de verdadeiro, eles chamam falso. E assim, então, talvez possam, né, estar envolvidos nesse rol de anticristos, de falsos profetas, porque a sua voz está clamando contra si próprio, por não conhecer, ou como disse ao Senhor Jesus, né? Não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. E muitas vezes, pelo seu conhecimento, torna-se incapazes de analisar as Escrituras, examinar e olhar cada e falsos profetas, falsos cristos, e muitas vezes não conhecendo nem o falso profeta, a besta, o anticristo, e depois disso mesmo também, nem conhecer Cristo. O apóstolo, ele disse, né, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18, está escrito assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecer é a última hora. Então veja bem, o apóstolo João, lá nos seus dias, bem morte do Senhor Jesus, anos depois, ele trazendo essa advertência, já ouviste que o anticristo, então sabemos que o anticristo vem. Cristo falando do falso profeta, o anticristo, que é o mesmo, o qual ele vem, quando ele chegar, ele nem será mesmo o anticristo, ele será a besta, porque ele receberá um poder político em suas mãos. Hoje ele tem operado como anticristo, falso profeta, como anticristo levantando contra a palavra de Deus.
ele estar no lugar de Cristo, um falso profeta. Agora, se a Bíblia disse que tem falsos, então é porque há verdadeiros. Pois se não houver o verdadeiro, não tem como ter o falso, né? Porque primeiro é o original, o verdadeiro. Então nós vimos que tivemos o verdadeiro Cristo, o Senhor Jesus, o Messias, o ungido, carne humana, Deus salvando, Deus perdoando os pecados. Então logo surge, você verá pelas escrituras, um cavaleiro, um cavalo branco. Aquilo era um espírito religioso que saiu do meio dos cristãos. Disse o profeta de Deus: atentai para o nome Nicolau, do qual então, você lendo esta carta de João, já é a última hora, já ouviste que o anticristo vem, e muitos têm se feito anticristo. Anticristo é se tornar contra Cristo, contra a palavra de Deus. E justamente isso foi o que aconteceu com esse grupo que saiu com o Nicolau. Então, no versículo 19 da primeira carta de João ali, segundo capítulo, você verá no versículo 19 que aí ele prossegue dizendo: desses anticristos saíram de nós porque não era dos nossos. Então, anticristos, falsos profetas. Então tivemos a Jesus Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do homem, assim ele manifestou, assim ele proclamava. Ele dizia, né, o Filho do homem veio salvar. O Filho do homem, então ele repetiu como o Filho do homem. O que quer dizer Filho do homem? Filho do homem quer dizer profetas. Você vai, toma Ezequiel e você verá em quase todos os capítulos de Ezequiel você encontrará Deus tratando com ele, Filho do homem. Então, o Filho do homem é a manifestação de um profeta. Ele declarou o Filho do homem porque ele era um profeta. Ele não era um profeta maior e outros profetas, mas ali ele era Deus profeta. Deus numa carne humana, tratando como um profeta, porque Israel criam somente em profetas, eles foram treinados em crer em profetas. Dentro desta manifestação profética, Deus em carne humana, Deus profeta, estou dizendo isto é para que nós sejamos ajudados, porque também Lucas 17, versículos do 26 ao 30, nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será a vinda do Filho do homem, um profeta. E então encontramos muitos lutando contra o profeta. Quando estamos lutando contra o verdadeiro, nós estamos sendo contra. E se o profeta vindicado, levantado por Deus com a verdade, e nós estamos pelejando contra ele, proclamando a palavra de Deus contra ele quando Deus o levantou, então isso faz dos pregadores falsos profetas. Da mesma forma, nós professamos que somos cristãos. Muitos têm se feito anticristo, então algo deve despertar a nossa consciência. Nós lutamos contra a palavra de Deus.
A palavra é Cristo, é a unção. E se nós lutamos contra a palavra, então nós somos anticristos. Então isso é algo talvez chocante, mas deve despertar a nossa memória para uma verdadeira consciência para com o Evangelho e não sermos achados lutando contra Cristo, ser achado por Cristo. Então João disse: muitos se levantaram contra Cristo, contra a palavra. Então esse espírito anticristo é justamente o que começou a sua cavalgada no cavalo branco, como eu já disse, saindo aquele espírito religioso do meio dos cristãos, dizendo ser cristãos, pregadores, aqueles que se chamam apóstolos, você vê logo ali em Apocalipse, aqueles que dizem ser apóstolos e não são, aqueles que dizem ser obreiros de Deus e não são, dizem ser profetas, porém são falsos, falsos cristos, falsos ungidos, trabalhando com o evangelho, pregando o evangelho, mas trazendo a doutrina falsa, incitando o povo a ir à idolatria, ao pecado, como fez Balaão, como fez Jezabel, que induziram Israel a pecar. Então esse espírito anticristo, ele levantou contra a palavra, quando a palavra foi manifestada através dos santos apóstolos, colocado a doutrina de fundamento, a verdadeira pedra fundamental da igreja cristã, e esta é Jesus Cristo. E a nossa vida cristã, ela começa do nosso arrependimento, e do arrependimento para ter o perdão dos pecados, em nome do Senhor Jesus, desse perdão, então estamos tratando de uma vida espiritual, e é isso que o Filho do Homem veio fazer, é isto que o Senhor Jesus veio fazer, buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio nos tirar de um mundo de pecado e firmar os nossos passos sobre esta rocha. Então, sendo ele Deus profeta, ele morrendo, principal de esquina, ele é o templo de Deus, ele é o esconderijo do Altíssimo, e é neste mesmo Jesus Cristo que Deus congrega todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então devemos estar congregados. Ora, ele mesmo tem as suas promessas, a sua palavra, na qual Deus disse que ele não faz nada sem que primeiro ele revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então nós encontramos quando o Senhor Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. Falar dos dias de Sodoma, daquele espírito, né, mal, de homossexualismo, onde os homens viviam com homens e viviam com mulheres, e então Deus condenou aquele espírito maléfico e trouxe fogo àquela cidade. Olhar essa característica hoje e ver ela tão real, talvez o mais difícil é não perceber
que naqueles dias de Sodoma e Gomorra havia um homem chamado Abraão. Isto você encontrará em Gênesis 16, 17. E você verá então, estava dentro de Sodoma, o mundo, Deus estava do lado de fora, trabalhando, tratando com Abraão, quando em Gênesis 18, no versículo 1, então podemos ver Deus aparecendo a Abraão, ali debaixo dos carvalhais de Mamre, Deus falando com seu filho, mostrando a sua graça, a sua salvação, e até mesmo a destruição daquele mundo pecaminoso. Mas então, uma das grandes características não vista nos dias de Sodoma e Gomorra é justamente o aparecimento de Elohim, Deus eterno, diante de Abraão, falando com ele, comendo. Abraão mandou matar vitelas, novilhas novas, mandou Sara cozinhar bolos. Então fez ali um grande banquete a Elohim, ao Deus Todo-Poderoso, o qual estava ali numa carne humana. Isso não é fictício, não é uma ficção, não é um conto de fadas, isso é a realidade da palavra de Deus, pois a Bíblia diz que Abraão lhe lavou os pés. Então era um homem. Então justamente para este homem que devemos atentar, no qual, como foi nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. Então estava ali Deus numa carne, Deus profetizando. Deus não havia visto Sara e Deus disse para Abraão, Sara, e Abraão disse, ela está na tenda atrás de ti, e Sara riu. Claro, foi devido a uma promessa que Deus havia falado, e Sara achou-se incapacitada e riu, mas ali estava o grande discernimento. Se a mente vê todas as coisas, ele disse, por que Sara riu? Humana, conhecendo o pensamento humano mesmo atrás dele, sem ele ver. E quando você vê Deus numa carne humana, o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele conhecendo os pensamentos dos homens, porque vocês arrazoais, porque pensais, e esta é a promessa de que Jesus Cristo, como profeta, como homem, Deus em carne humana outra vez, Filho do Homem, Deus profeta, se o mundo estivesse naquela condição sodomita, teríamos uma manifestação do Filho do Homem, isto é, de um profeta. Então assim Deus tem trabalhado para nós nesses dias. Deus tem enviado um profeta antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Diz Malaquias 4, versículos 5 e 6, Elias virá. E o Senhor Jesus, respondendo aos discípulos, ele ainda disse, Elias virá primeiro. Quando se fala de Elias, então está falando da vinda de um... Então, para esses nossos dias, esta última hora, como Deus não faz nada sem que primeiro aos seus servos, os profetas. Então, Apocalipse 10, versículo 7, está escrito, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus,
como anunciou aos profetas seus servos. E aos profetas seus servos, então, que ele não faz nada sem que ele fale primeiro, através de seus servos, os profetas. Uma manifestação do Filho do Homem é uma manifestação profética, na qual, então, a palavra de Deus é revelada, ensinada. O nosso coração deve ser levado de volta a uma fé verdadeira. A fé verdadeira, a crença verdadeira de um único e eterno Senhor, o Todo-Poderoso. Então esta foi a verdadeira fé apresentada pelos nossos irmãos israelitas, os judeus assim chamados, o qual sempre teve a sua fé verdadeira, e de onde veio a salvação, onde foi manifestado o Messias, o Filho, o Cordeiro de Deus, o pão da vida, o alimento espiritual para as nossas almas. Então ali veio ele, o Senhor Jesus Cristo, que como homem, salvando o nome foi Jesus, mas após a sua ressurreição, ele recebeu um novo nome, Jesus, o Salvador. Mas no dia de Pentecostes, Pedro diz: "Este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez ser Cristo." Isso é novo porque então agora, se ele é Jesus, ele é o Salvador, Senhor Jesus Cristo, então agora ele é Senhor e Cristo, então ele é o Senhor. Ele só era Jesus, o Filho do Homem, o Cordeiro. Um ministério simples, humano, sacrifício por nós, mas após a sua morte e ressurreição, então em Mateus 28, versículo 18, todo poder é me dado no céu e na terra. E então no dia de Pentecostes vemos então a Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso foi novo, porque como homem ele só era Jesus. Agora, como o eterno, ele é o Senhor Jesus Cristo. 13:8 nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com fé na palavra de Deus não devemos nos mover disto, pois está dizendo que é eternamente. Então assim, temos encontrado a graça de Deus manifestada no Filho do Homem, e é assim que o Filho do Homem, nestes últimos dias, tem nos posicionado. Ele tem mostrado que o nome de Deus, começando ao consertar o altar, o batismo, ser batizados em nome do Senhor Jesus, e o profeta mensageiro, o profeta Elias, o Filho do Homem, para os nossos dias, um profeta que Deus enviou, o qual o Senhor Jesus disse em Apocalipse 2,16: "E eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas." Então é isso que o sétimo anjo tem testificado, tem levado o nosso coração de volta à fé original, a crer no nome do Senhor Jesus como salvação, como também aquele nome eterno proclamado em Hebreus 13:8, e aquele nome, que Paulo disse que é um nome sobre todo nome, e que diante deste nome todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho eleito que crê, proclama que Jesus Cristo é o Senhor.
Proclamar que Ele é o Senhor é proclamar que Ele é não uma segunda nem terceira pessoa, mas o Deus Todo-Poderoso, o qual em todos os tempos fala por meio de seus profetas e nesse último dia também tem enviado o seu profeta para trazer a revelação da palavra de Deus. Então, uma explanação de uma pequena filho do homem, uma manifestação profética. Então Deus traz um profeta, prepara um povo, e este povo Deus o tomará em um arrebatamento. Deus te abençoe. Deus abençoe meu querido irmão, minha querida irmã, cada irmão que estará, ouvindo posteriormente. Que Deus te abençoe, te dê graça para ver estas maravilhas de Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado, meus irmãos, por sua companhia, por estarmos juntos neste momento. Deus te abençoe, Deus abençoe, irmã Angélica, irmão Ivo Cândido, meu querido irmão Alain Lourenço, toda a família, irmão Cláudio Ferreira, irmã Vita, bom dia, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Irmã Verônica, bom dia, com muita alegria, Deus abençoe também, grandemente. Irmão Evilásio, um abraço, irmão Evilásio, Deus te abençoe, bem distante, mas juntinho com a gente aí, através da programação, Deus te abençoe, irmão Evilásio, um grande abraço. Rogério Gabriel, Deus te abençoe, um grande abraço, meu cunhado, Deus seja sempre com vocês. E todos os outros que também nos ouvem, bom dia, Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, cedinho aí, das 6h30 ou antes um pouquinho, estaremos aqui para mais uma live. Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos, bom dia, povo de Deus. Até amanhã, se Deus